E aí pessoal, aqui quem fala é o William e sejam bem-vindos a mais uma aula de Construct 2. Vamos continuar aqui com o nosso projeto que nós fizemos na aula passada. Esse formulário aqui de login e senha, a pessoa preenchendo isso daqui compara os dados que ela enviou no Construct com o nosso banco de dados. Tem o nosso PHP aqui que faz o meio de campo. E nessa aula nós vamos aprender a fazer a tela para criar uma conta. Então a gente, por enquanto, só tem uma tela para o cara se logar, né? A gente acabou colocando os dados diretamente por aqui e agora a gente vai fazer uma interface para estar cadastrando os nossos usuários. Então aqui eu vou duplicar essa tela aqui, ó, já para ficar nos tamanhos certos. Eu vou chamar ele de cadastra usuário. Vou trocar esse fundo aqui, ó. Eu criei um fundo no Fireworks aqui para poupar o nosso tempo já. Vou jogar ele aqui. Então essa daqui vai ser a minha tela de criar conta, tá? O que tem de campo para nós criar nossa conta? Tem o nosso nome, o e-mail e a senha, tá? Para logar, nós utilizamos só o e-mail e a senha. Então já tem esses dois campos aqui, ó. Eu posso estar reaproveitando ele. O único campo que eu tenho que adicionar mais aqui seria o nome. Esse campo de cria sua conta nessa tela não iria ter, né? Porque a gente já está na tela de criação de conta. Voltando aqui na tela de login, ó, dá para fazer já o seguinte: na hora que o cara clicar no botão cria sua conta, mandar o cara para essa tela aqui, ó. Então vou abrir o ventilete do login. Quando eu clicar no btn cria sua conta, go to layout, cadastra o usuário. O cara vai parar aqui. E aqui eu tenho que ter um outro botão para o cara voltar para a tela principal, tá? Voltar para a tela principal. btn voltar. Aqui, como eu dupliquei isso daqui, ele está usando o event sheet do login, tá? Então tem que criar um event sheet separado para esse cara aqui que a gente está fazendo. Então, vou chamar lá de event sheet cadastra usuário. Ele está vazio e eu tenho que trocar aqui, ó. Qual event sheet ele vai usar? Esse que a gente acabou de criar. Por que eu tenho que trocar? Porque esses botões aqui estão sendo usados nesse event sheet do login, tá? Então, se eu deixar aqui marcado o mesmo event sheet, vai dar algum problema, ele vai se confundir na hora de criar. Isso porque a gente está reaproveitando os objetos, né? O de e-mail e de senha. E agora a gente vai criar mais um ali que é o nome. Eu vou pegar esse cara aqui, ó. Deixa eu ver se tem como duplicar o objeto. Aqui, ó, clonar objeto. Ele já vem com o mesmo tamanho. E aqui eu vou deixar text box nome. Acho que já tem um text box nome. Deixa eu ver aqui. Box e-mail, nome, já tem esse daqui. Não lembro nem que a gente tá usando esse cara aqui. Então vamos apagar esse aqui, ó. Ah, lembrei, esse que a gente tá usando lá naquela parte do pinguim lá, pro cara colocar o nome dele. Então vamos usar esse daqui mesmo, não tem problema. Tá em layout separados, eventos separados. Aqui nesse layout de criar conta, eu não fiz igual o primeiro lá que eu escrevi, que é informe seu login, informe sua senha, tá? Vocês podem fazer isso, ou tem aqui uma opção chamada placeholder. O que é isso daqui? Ele vai colocar um texto ali, enquanto você não digitar nada, esse texto vai estar aparecendo. Então, por exemplo, informe seu login, ó. Seu login não, né? Seu nome. Informe seu nome. Informe seu e-mail, informe sua senha. E esse botão fazer login, a gente vai apagar ele, vamos criar um outro botão aqui. Chamado de btn criar conta. Tá? Criar minha conta. Bom, o que nós temos que fazer agora? Eu não vou tratar os campos aqui, tá, galera? Mas você poderia fazer assim, se enquanto esses três campos estiverem vazios, vocês desabilitam esse botão aqui.
Se não, se tiver preenchido, vocês habilitam, tá? Isso daí é a lógica simples do construct, não vou entrar em detalhes aqui para a aula não ficar muito grande, né? Então fizemos isso daí, agora a gente tem que vir aqui para o PHP. No PHP nós estamos usando aqui o jogadores.php para fazer a nossa ação de login. Porém, se eu for fazer uma ação de cadastro, eu poderia usar um outro arquivo, ou poderia usar tudo no mesmo arquivo, porque ambos, cadastro ou login, se refere a jogadores. Então, para separar isso daqui, ó, eu posso separar tipo como se fosse em blocos, sessões. Quando for só para logar, ele vai fazer só um bloco, sabe? Quando for para cadastrar um jogador, ele vai fazer, digamos, o bloco lá de baixo. Então, como que eu faço isso? Aqui no meu construct, na hora de eu fazer o login lá, nesse cara aqui, eu estou mandando lá o e-mail e a senha. Na verdade, isso daqui não tem, eu coloquei depois ali que eu estava testando, né? Então, na aula passada ficou assim. Para me diferenciar isso daqui, dizer que eu estou fazendo um login, eu poderia passar assim, dessa forma. Coloco um e-comercial, coloco mais um e concatenando a minha ação. Que tipo de ação é? Login. Entendeu? Então, aqui eu iria pegar um post, e-mail e senha, e iria ter um post que está vindo aqui chamado ação. Tá vendo aqui? E aqui eu compararia assim, ó. If post ação for igual a login, abro chaves aqui e fecho ela aqui, ó. Eu estou dizendo, se a minha ação ali for do tipo login, faça esse bloco que está aqui dentro, tá? E daí, quando eu fosse cadastrar um outro jogador, eu teria uma outra ação aqui, por exemplo, chamado cadastro, entende? Daí, uma ação não ia misturar com a outra. Então, eu poderia separar isso aqui em blocos, ó, chamado cadastra, tá? E aí ele iria fazer esse bloco aqui para nós. Então, vamos raciocinar aqui. Deixa eu ver o que a gente tem que fazer agora. Arrumem lá, coloque a ação, ou se você quiser criar um arquivo novo também faça, tá? Vai funcionar do mesmo jeito. Agora a gente tem que inteirar sobre esses dados que estão vindo do formulário. Então nós temos aqui o nome, o e-mail e a senha. E quando criar no BTN criar conta, ele tem que ir para esse cara aqui. Para facilitar, nós podemos copiar aquele que a gente usou lá no login, tá? Para não ficar digitando de volta. Então, a gente pode vir aqui, ó, copia esse Ajax inteiro que tem aqui e faz o seguinte. No cadastro usuário, que é o nosso event sheet dessa tela aqui, a gente vai colocar assim. Quando o BTN criar conta for clicado, eu vou colar o meu Ajax aqui. Só vou trocar esse cara aqui, agora vai ser cadastro usuário. Vai ser para o mesmo arquivo. Porém, a minha ação não vai ser mais login. A minha ação vai ser cadastro. Tá? Coloquei aqui. E aqui é o seguinte, nós estamos passando o e-mail, a senha. Falta passar mais uma coisa aqui, que seria o nome. Tá? Que está vindo lá do formulário. Então, dá para fazer assim, ó. Nome igual. Vai ser o nosso text box nome.text, concatena aqui, e comercial, e-mail tal, daí continua. Então passando o nome, passando o e-mail e passando a senha. E passando a ação cadastro lá pro nosso PHP. Feito isso, eu tenho que recuperar esses valores aqui. Então, vou copiar aqui esse bloco, ó. Nós temos ali o e-mail e a senha. Eu vou duplicar essa linha aqui e vou colocar agora nome. Então nós temos nome, e-mail e senha. E vamos fazer o seguinte, para cadastrar no banco de dados, simplesmente a gente usa nossa variável jogadores, que está instanciando a nossa classe, chamando um método. Esse método aqui eu chamo nele de add. Lembra, eu expliquei lá na primeira aula? Aqui ele vai cadastrar o jogador lá no banco de dados. Aí depois eu tenho que verificar se esse cadastro deu certo e retornar para o nosso jogador lá, né? Ou se
funcionou ou não funcionou. Também eu tenho que verificar se já não existe um jogador cadastrado com o mesmo e-mail, que, digamos, não, você tem que evitar, né? Não pode ter 2 jogadores com o mesmo e-mail cadastrado. Essas validaçõezinhas aí a gente vai fazer. Então, vou salvar isso daqui. Aqui eu só estou mandando ele adicionar, só para a gente testar lá, tá? Então, eu vou verificar depois que esse Ajax cadastro usuário estiver completo. Ó. Aqui no meu... Aqui não vai ser log e login. Eu vou duplicar esse... Se bem que dá pra gente usar o mesmo, né? Eles estão em event sheet separado. Mas o nome deveria ser só log, por exemplo. Mas isso não é o caso. Vamos usar ele mesmo. Ele, ó. O log e login. Vou setar um texto para ele. Sucesso. Lembrando que você pode tratar isso daqui, ó. Aqui eu estou dizendo se ele completou. Eu poderia tratar, de repente, aqui se ele deu erro, tá? Ou quando ele está em progresso, quiser colocar uma barra de carregando, cadastrando. Aqui é quando ele não conseguir fazer o Ajax. Por motivo, por exemplo, você está sem conexão com a internet, ou o teu servidor bloqueou. Então, qualquer motivo que não conseguir, é bom você sempre mostrar para o usuário se a conta dele foi criada ou não. Então, vamos ver se deu certo aqui, ó. Nós temos, por enquanto, 2 jogadores lá. Eu vou aqui criar minha conta. Vou informar meu nome lá. Ser José. José@hotmail.com. E a senha 123. Criar conta. Sucesso, tá? Esse sucesso não quer dizer que deu certo. Quer dizer que o Ajax funcionou. Entendeu? Então, quando completou o Ajax, foi para sucesso. Agora, se completou isso daqui, aí a gente tem que ver aqui no banco. Ó. Então, é para ter o José cadastrado aqui. Ó. Cadastrou lá, deu certo. Então, funcionou belezinha. Fez esses testes? Fez. Agora sim você pode estar tratando isso daqui. Então, a gente faz assim, ó. If, quer dizer, retornou verdadeiro isso daqui? If sempre retorna verdadeiro, tá? O que vai acontecer? Você vai dar um die, vai mandar um lá pro teu Ajax. Se não, você vai mandar um 0. Tá? Deixar assim. E aqui, ó, a gente pode fazer do mesmo estilo que a gente fez lá no nosso login, né? Deixa eu ver aqui onde é que eu tinha colocado. Deixa eu me achar aqui só. Aqui, ó. Eu tô dando lá uma variável para resposta. Se for 1, vai pro layout tal. Se for 0, ele manda lá uma mensagem para o usuário. Posso fazer de várias formas, né? Eu posso comparar valores ou gravar numa variável ali que seja. É bom você criar uma event sheet com todas as suas variáveis globais, né, num único lugar, que ela seja criada apenas uma vez. Aqui, como a gente está fazendo só para demonstrar na aula, eu vou estar criando ela em vários lugares ali. Então, você pode ver que eu não estou organizando em grupo, nada, só estou passando mesmo a teoria para vocês aí aprenderem. Né? Daí a organização aí fica parte de vocês, tá? Então, vou colocar aqui resposta card de usuário, por exemplo. Vai receber um número lá que é diferente de 1 e 0, recebe 10. Então, quando isso daqui completar, eu vou setar o valor dessa minha variável para o que está vindo lá do Ajax, ajax.lastData, tá? E aqui eu vou fazer um subevento e vou verificar se essa minha variável for igual a 1, sucesso. Se for igual a 0, ocorreu um erro ao criar sua conta, tá? É dessa forma aqui que dá pra gente tratar. Então vamos ver se vai dar certo lá. Criar minha conta, teste e teste. Ó, sucesso, deu certo. Então
assim que você trata. Porém, eu tenho que tratar o seguinte: se um outro jogador tentar criar com o mesmo e-mail, eu tenho que verificar se esse jogador já existe, tá? Então, como que eu faria isso? Antes de eu criar minha conta, salvar no banco de dados, essa ação aqui indica que você está adicionando um resultado que está vindo via post, qualquer coisa está vindo via post no teu banco de dados. Então, antes de fazer isso daqui, eu teria que verificar se esse e-mail que o cara está mandando aqui já não existe lá no nosso banco de dados, tá? Como é que eu faria isso, então? Então, a gente faz da seguinte forma: a gente vai ter que fazer um select no banco de dados, selecionando o e-mail que o cara está mandando. Então, se eu mandei aqui, por exemplo, teste@hotmail, eu tenho que fazer, selecionar no meu banco de dados o resultado que o cara mandou ali. Então, seria alguma coisa mais ou menos assim. Select, asterisco from jogadores, ou seja, selecione tudo da tabela jogadores, onde e-mail for igual a esse daqui. E daí eu teria que verificar. Se retornou alguma coisa, quer dizer que esse e-mail já existe lá, tá? Eu nunca mando a senha para comparar, sempre mando um e-mail, ou um identificador único do usuário. Se ele já existe, eu tenho que avisar para o jogador: esse e-mail já existe. Então, cria um novo aí. Já viram aqueles jogos online, né, que você vai tentar criar um nick e o nick já existe, você tem que criar um outro nick diferente. É basicamente a mesma coisa, né? Você coloca a regra aí do jogador. Então, como que a gente verifica isso? Nós fazemos assim, coloca igual a gente fez aqui em cima. Verifica. Daí pega lá os jogadores. Porém, a gente não vai criar agora um método personalizado. Verifica jogador, tá? Eu estou passando lá. Nós só vamos colocar... só tem que colocar agora o e-mail dele. Então, nós vamos abrir aqui o jogadores.class. Eu vou duplicar essa linha aqui, ó. E aqui no verifica jogador, eu vou trocar isso daqui para verifica e-mail. E vou estar passando só e-mail aqui, ó. Só isso aqui que me interessa. Então, selecione tudo da tabela jogadores, onde e-mail for igual a e-mail. E esse daqui eu vou tirar fora. Então, estou passando um único parâmetro. Salvar minha classe. E verifica e-mail, passando o e-mail que está vindo lá pelo construct, pelo método post, tá? E daí nós fazemos aquela validação que tem ali em cima. Se o verifica retornar alguma coisa, lembrando que esse verifica aqui não vai interferir com esse verifica, porque ele está fazendo o filtro nessa ação, né? Então, se for cadastro, ele vai entrar aqui dentro e vai ignorar o que tem lá em cima, tá? Então, eu posso usar variáveis com o mesmo nome. Agora, digamos, se não tivesse esse filtro, eu não poderia usar as variáveis com o mesmo nome, que ele ia pegar a última. O script vai de cima para baixo, assim. Ele iria pegar a última variável que você colocou e iria passar por cima da outra. Então, verifica. Se voltar... Só que aqui, ó, aqui a gente não vai voltar 1, porque 1 por construct, que a gente definiu, é sucesso. 0 é erro, então a gente tem que voltar um outro número aqui, vou chamar de 2. Tá? E aqui o else. E aqui eu poderia tratar um erro, por exemplo, o 3 poderia ser um erro dessa seção aqui, ó, do verifica e-mail, ou seja, que ele não conseguiu verificar o e-mail, tá? Então, vou deixar 2 aqui. E aqui, como eu não vou tratar isso, eu vou deixar 0 mesmo. Tá, vou pôr as chaves aqui. Na verdade, eu tirei, mas eu vou pôr aqui. Vamos testar lá se deu certo? Aqui eu tenho que tratar agora. Então, se for igual a 2... já existe um usuário com esse e-mail. Tente novamente. Vou colocar assim. Igual eu falei, o die ele vai parar aqui. Ou seja, ele não vai executar essa parte de baixo aqui, tá? Então, se for igual a 2, ele já vai parar ali pra gente. Vamos ver lá. Vamos pegar um e-mail aqui que já existe.
teste@hotmail.com. Informar meu nome, ABC, criar conta. Ó, já existe um usuário com esse e-mail, tento novamente. Então ele não deixou eu criar, porque ele viu que já tem um usuário criado com esse e-mail. Vou pegar o Carlos agora. Ó, já existe um usuário criado com esse e-mail. Aqui vocês não viram ele piscar porque eu não fiz nenhuma ação ali, né? Mas se eu criar, por exemplo, Carlos2, criar conta, olha, deu algum erro ali na hora de criar conta. Vamos ver por que deu esse erro aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, galera. Eu fiz uma bobagem aqui, na verdade. Se ele não achar o e-mail, eu tô mandando ele parar aqui. Na verdade, isso daqui não tem, ó. Esse else aqui vocês tirem daqui, senão ele vai bloquear até o script. Então, agora o Carlos2 vai passar, ó. Sucesso. Carlos2 criou, tento criar de volta. Carlos2 já existe. Carlos3, criar conta. Criou o Carlos3, tento criar de volta. Já existe. Entenderam então a lógica? Então essa daqui, por exemplo, é aula 4. É a mesma coisa aqui, a hora que eu criar aqui, ó, aula 4. Ele já cria, não deixa criar uma outra aula. E eu já posso logar aqui no... Aqui eu esqueci de fazer a ação no botão. Mas eu já posso logar no meu jogo, tá? Deixa eu só arrumar aquela ação no botão ali, ó. Então quando eu clicar no btn voltar, eu vou mandar ele para a tela principal. Aí, ó, vamos tentar logar lá. Por uma senha nada a ver. Dados incorretos. E agora a senha certa, que é aula 4. E ó, fiz o login. Vamos dar uma analisada aqui, ó. Aproveitar essa aula já para mostrar para vocês aqui, ó. A nossa senha, a gente está salvando ela como texto aqui, né? Como eu falei nas outras aulas, não é interessante você salvar ela assim, porque se um administrador entrar lá, ele vai conseguir ver a tua senha. Então, o legal sempre é você criptografar. Isso aqui, ó. Vou remover todos os usuários aqui, ó. Como que eu criptografo isso? Tem uma função no PHP ali chamado MD5, tá? Então, vocês fazem isso daqui, ó. A hora que tiver vindo a senha via método post, você coloca um MD5, engloba ela assim entre parênteses. E pronto, tua senha já vai ser cadastrada no banco. Aqui na verdade eu não estou cadastrando, né? Eu estou conferindo o login lá. Porque vai funcionar assim, ó. Se eu cadastro, vamos fazer aqui, ó, para mostrar para vocês, MD5 na senha. E vamos criar uma conta. Agora não tem nenhuma conta criada. Então, criar minha conta, William. ABC. Criei minha conta. Reparem aqui, ó. Putz, não deu certo. Deixa eu ver o que eu fiz de cagada. MD5, post, senha. Ah, tá, galera. Aqui na verdade, ó, nós nem precisamos disso daqui, ó. Porque esse script aqui que eu passei para vocês, eu já pego tudo que está vindo via post. Então ele já vai identificar automático que aquilo está vindo via post. A única coisa que a gente tem que colocar aqui é fazer o seguinte: colocar o post senha recebendo ele mesmo. Por que isso? Porque a gente vai criptografar aqui, ó. Então MD5 senha. É como se existisse aqui, tá? O e-mail e o nome, só que você não precisa declarar. Ele já verifica lá se ele está vindo, já mapeia teu banco de dados e já taca ele lá o resultado. Como a gente está criptografando a senha, eu tenho que fazer a senha e receber a senha criptografada. Daí ele vai dar certo. E aqui esse e-mail,
A gente pode colocar direto assim, ó. Mais fácil. Aqui também não... Eu coloquei aqui para variáveis para ficar mais organizado, mas na hora de cadastrar aqui não precisa, tá? Vamos lá. ABC. Criar minha conta. Sucesso. E olha lá. Olha a diferença da senha, ó. ABC criptografada e ABC normal, tá? Então, essa que é a diferença de você manter uma camada a mais de segurança. Só que na hora de eu fazer o login, olha o que acontece. Eu vou usar esse cara aqui. E a senha ABC. Ele vai dar que os dados são incorretos. Por quê? Porque pro script, a minha senha está chegando assim, ó. E no meu banco de dados, ela está chegando assim. Ela está assim, na verdade. Então, isso daqui é diferente disso daqui. Certo? Então, ele não vai deixar logar. Como que eu faço para comparar esse daqui? Então, a senha MD5 ela é irreversível. Não tem como eu descriptografar ela. A única segurança que você pode fazer é você criptografar a senha que você está mandando. Então, ele vai criptografar o ABC, por exemplo, que você mandou aqui, que ele vai sair assim. Sempre vai ser uma coisa, tá? Não muda. Então, os caracteres que você mandar, ele vai criptografar de um jeito e vai ficar daquele jeito. Ele vai pegar esse hash criptografado e vai comparar com o hash criptografado que tem lá no banco, tá? E daí, se você tentar logar, ele vai dar certo agora. Olha lá. Deu certinho, tá? Então, galera, nessa aula é isso. Nós vamos ficando por aqui. Na próxima aula eu vou ensinar vocês a recuperar os dados do usuário. Aqui, por exemplo, eu só fiz o login, mas eu não sei qual usuário que logou aqui. Tá? Eu sei que eu loguei com ele, mas eu não tenho nenhum identificador dizendo que foi o usuário tal que logou, etc. Essas coisas. Então a gente vai ver na próxima aula como que faz isso daí para estar salvando aí até um save game, alguma coisa assim. Beleza? Então qualquer dúvida aí deixa nos comentários e até a próxima.